Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o São Paulo admite estar em negociações para a contratação de um zagueiro argentino que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Fortaleza, mas pertence ao Ajax. Eu me refiro a Gaston Ávila, que chegaria ao Morumbi por empréstimo de uma temporada com opção de compra. A ideia do São Paulo é usar o mesmo expediente adotado pelo Fortaleza quando da contratação do atleta junto ao clube holandês. Como o Fortaleza caiu para a segunda divisão, está completamente descartada a opção de compra prevista nesse contrato de empréstimo que era de 6 milhões de dólares. O Ávila, enquanto atleta do Fortaleza, tinha direito a um salário de 720 mil mensais. Metade dessa grana paga pelo Fortaleza, a outra metade paga pelo Ajax. São Paulo já fez a primeira proposta, repetindo o mesmo expediente. Se o Ajax não concordar com o empréstimo gratuito, pagando metade dos salários, o São Paulo se compromete a assumir 100% dos vencimentos do jogador para ter o Gaston Ávila até dezembro de 2026. Já havia contado para vocês que Doria, zagueiro brasileiro de 31 anos de idade, foi oferecido, mas descartado por causa da idade. Gemes, atleta que pertence ao Mirassol, também acabou sendo descartado por conta da alta pedida do Mirassol, que quer 31 milhões de reais. Com o Gaston Ávila, o São Paulo teria a oportunidade de trazer um zagueiro a custo zero, ainda que por empréstimo, até dezembro de 2026. Jogador é revelado no Boca Juniors, com passagem por Rosário Central, Royal Antwerp, até ser comprado pelo Ajax por 12 milhões e meio de euros. Para completar, registrar que Luiz Gustavo se tornou, nessa quarta-feira, a quarta saída definitiva do São Paulo para 2026. Rigoni, Dineno e o goleiro Leandro já haviam sido avisados que estavam fora dos planos. O mesmo aconteceu nessa quarta com o Luiz Gustavo, que tinha o salário de 700 mil por mês. Não conseguiu jogar muito bem, até porque teve um tromboembolismo pulmonar e ele se queimou de vez no São Paulo depois de críticas pesadas à diretoria após a derrota por 6-0 para o Fluminense. O fato de ter 38 anos de idade também pesou. O Tricolor pretende ter um elenco bem mais jovem no próximo ano. O Rigoni tá fora do São Paulo. Mais um? A barca começou. E o São Paulo já bateu o martelo. O Rigoni não terá o seu contrato estendido ou renovado, como vocês queiram. É um jogador que tinha ali umas metas a serem batidas para um contrato, né, de extensão automática, ou então o São Paulo, se não atingisse, como não atingiu, iria fazer um novo contrato e tal. Tinha essa possibilidade, né? Eram dois caminhos. E o São Paulo optou por nenhum dos dois caminhos. Optou por uma terceira via, que era não ficar com o jogador. Então, logo mais vai se despedir, né? O Rigoni vai se despedir do São Paulo. Já era uma tendência o Rigoni estar nessa lista de jogadores que não iriam fazer parte dos planos em 2026. Então, notícia fresquinha aqui no Fala Fonte. Rigoni fora dos planos do São Paulo, não vai ter o seu vínculo estendido para 2026. Ele tinha sido um pedido do Crespo? Porque foi junto ali, O que, assim, vamos lá, esclarecer isso. Uhum. Que ficou uma dúvida na época se foi o Crespo ou não, porque ele foi muito bem com o Crespo. O que aconteceu foi o seguinte: o São Paulo estava negociando com o Marcos Leonardo. Paralelamente surgiu a possibilidade do Rigoni. Nossa. E o departamento de futebol queria garantir um atacante a mais, ou dois, porque tinha o jogo da Libertadores, até então. E o Rigoni apareceu como uma oportunidade de mercado, e o Crespo já tinha trabalhado com ele, falou, tudo bem, o importante é trazer reforços. Não que o Crespo tenha indicado, o Rigoni tá aí dando sopa e tal. Quero o Rigoni. Quero o Rigoni de qualquer jeito. Mas o Crespo falou, tudo bem, se vier, tudo bem. O importante é que a gente tenha jogador para incorporar aqui o elenco, né? Então, assim, o São Paulo viu a possibilidade, o departamento de futebol, à época, com o Belmonte, com o Rui Costa, trouxeram ele, né? O departamento trouxe ele, e aí acabou não performando, porque assim, ficou no imaginário de muita gente o Rigoni de 2021 com o Crespo. Sei. Sim, só que o Rigoni que voltou foi o Rigoni do final da passagem dele, muito mal. E aí, por coincidência, ou feliz ou infeliz coincidência, o Caleri,
que é muito amigo do Rigoni, deu uma entrevista pro podcast do São Paulo, e ele falou, cara, qual foi o melhor jogador que você jogou aqui dentro do São Paulo? E aí o Caleri falou, o Rigoni. Ah, o Caleri falou? Pô, o Rigoni jogava demais aqui, não sei o quê, baita jogador. E foi tipo assim, 2 semanas depois, pá, Rigoni contratado. Entendi. E aí o Rigoni, assim, não é culpa dele e tal, ele é um jogador que tem as suas limitações, ele não é um craque, ele não é um Messi, ele não é o Lautaro Martinez, mas ele é o Rigoni. E ele é um jogador que chegou aqui num momento difícil do São Paulo, num momento de que o cara também tem que se adaptar. Muitas contusões, né? Contusões, pressão e tal. Não se adaptou, não deu certo. Então o São Paulo optou por dar fim à história do Rigoni curta aí, segunda passagem. 4 meses só também, eu acho, né? Muito agora. pouco, Então, informação aqui, hein, do André Hernando Fala Fonte, o Rigoni não vai permanecer no São Paulo. E, Bruno Até Vicari. aproveitando, fala, Felipe, porque E a- ó, só para Pode falar. completar, que o pessoal tem, os São Paulinos aqui, eles gostaram dessa informação, tá? Tô vendo aqui o Rafael tá até, gostou de uma maneira até um pouco exagerada, talvez. Gostou lá Rômulo Mendonça. Foi, Ai. exatamente. Vamos evitar. Mas o Luiz Alexandre está perguntando se o Cédric vai sair e Não. perguntaram também do Luiz Gustavo. É isso que eu ia falar. O Luiz Gustavo tá fora também. Também? A Info gente exclusiva dele, tá? a gente trouxe aqui na semana passada, o Bruno Andrade até bem lembrou aqui pra gente, no nosso grupo, que a gente trouxe essa informação. E eu fui muito cuidadoso com a notícia, porque assim, uma fonte do São Paulo me falou, cara, não deve ficar. Aí eu falei, posso cravar que tá fora? Pode ter uma reviravolta porque ele é um cara muito querido aqui dentro. Então assim, se você tratar a notícia como ele não deve ficar, você vai estar na temperatura certa. Entendi. E aí eu falei, bom, Luiz Gustavo dificilmente vai ficar Mas e foi tal. por causa daquela entrevista? Não. Não foi, não é assim, falou demais, não é isso? Não, é conjunto da obra. Um jogador com uma idade, né, já avançada, um jogador que frequentou o departamento médico, mas aí não temos que colocar isso na conta porque ele teve uma doença que foi séria, uma doença grave, inclusive, mas é um jogador que já vinha num histórico de lesões, né, e é um jogador que tem um alto salário. Ele era um dos maiores salários do clube. Uhum. Assim, não é salário de milhão, tá? Eu não gosto de falar número, mas não é salário de milhão, mas ele tinha um salário que elevado, onerava a folha. Então o São Paulo entendeu que não é esse... O São Paulo agora está buscando contratações de jogadores mais jovens, jogadores sem aquela coisa do histórico de lesões e tal, e jogadores que tenham um custo um pouco mais baixo. E aí o Luiz Gustavo não encaixou nisso. Uhum. E aí o São Paulo informou ontem ao Luiz Gustavo que não renovaria o contrato. Então ontem foi informado, bater o martelo, assim como bater o martelo com o Rigoni. Ó, o Fábio tá perguntando, Fábio Salgadinho, ó, mandou aqui. E o Cédric? O Cédric. Não, é que ele perguntou se era para dar entrevista, o Hernan já falou que não, tá, Fábio? O Cédric fica. Fica. Ele tem contrato apesar de que, tem o Cédric, tem o Mailton, tem o Mike, Bom jogador, base. Mike, né? tem o Mike da base. Então, assim, lateral. O tem Ferrarese de vez em quando joga por ali, né? Não, o Crespo não era curte. mais com o... Era mais com O Beldia. O Zuzu Beldia. Porque o Crespo joga com... 3 zagueiros. 3 zagueiros, isso. E o Ferrarese, de fato, teve uma comunicação com o Botafogo. O Ferrarese. O Botafogo sonda a situação do Ferrarese superficialmente, embrionário. Não chegaram a falar de valores, mas a ideia do Botafogo, aí nessa conversa preliminar, é um empréstimo. O São Paulo, assim, não teve uma devolutiva, assim, de tipo, queremos, que tal fazer aqui um negócio com uma opção de compra e vocês pagam por esse empréstimo, ou então, de repente, tem algum jogador aí no elenco que me interessa. Não está definido o modelo ainda, mas pode acontecer essa negociação. E o Arboleda, repetindo para quem chegou agora. Arboleda foi sondado pelo Atlético Paranaense.
E sobre o Atlético Paranaense, conversei com uma pessoa agora, a gente falou do Diego Costa, né? O Krasnodar, que é o time dele na Rússia, Diego Costa, ex-São Paulo, zagueiro do São Paulo, o Atlético foi atrás, como o Hernan informou. O Krasnodar da Rússia, ele quer acima de 8 milhões de euros pelo Diego Costa. Então, o Atlético considerou valores altos e deu um esfriado no interesse pelo Diego Costa. E o Diego Costa tá muito bem lá, né? Ele tá muito bem. Tá bem. Tá muito bem. E nessa pegada de mercado do São Paulo tá observando vários jogadores. É bom deixar muito claro que, assim, por enquanto, o São Paulo tá na base da consulta. São Paulo consultou o zagueiro do Mirassol. O São Paulo consultou um meia da América do Sul. O São Paulo tem feito várias ligações e muitas vezes tem falado com intermediários. Não é o Rui Costa e o Muricy que pega o telefone muitas vezes e fala: Mirassol, e aí? Juninho, Paulinho, e aí? Muitas vezes é intermediário que fala com intermediário que liga para o Rui Costa e fala assim: isso aqui tá difícil, isso aqui tá fácil, isso aqui é caro. Isso aqui o mercado da Ásia tem proposta de fora. O salário é alto. E aí às vezes fica aquela coisa, o São Paulo consultou. E muitas vezes nem é o São Paulo que consulta, mas o São Paulo quer saber a informação. Do mercado. Do mercado, e é natural. Então, muitas vezes essa movimentação ela acaba acontecendo dessa forma. Fala, família Tricolor. Obrigado por acompanhar mais um giro de notícias do São Paulo. Se você curtiu o vídeo, deixe o seu like, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber tudo do São Paulo em primeira mão. Aqui a notícia é rápida, direta e todo dia tem novidade. Tamo junto e até o próximo vídeo. Forte abraço.